Então, Fabrício, a próxima, por favor. Então, como eu estava falando, nós vamos, então, falar um pouco do mundo, que está, na minha visão, está numa situação que está, eu chamaria de adaptação a imperativos. E depois vamos falar no Brasil. Próximo, por favor. Bom, a indústria de petróleo, ela é frequentemente acusada de agredir o meio ambiente. E muitas vezes é verdade mesmo, tem que reconhecer. Mas as pessoas não se lembram, às vezes, que a indústria de petróleo também ajudou em algumas coisas. Por exemplo, ajudou a salvar as baleias. Como é que isso aconteceu? Nos primórdios da indústria, do século XIX, o principal produto da indústria era querosene de iluminação, para lampiões, lamparinas, coisas assim. E, com isso, ele deslocou o querosene, um dos principais produtos usados naquela época, era o óleo de baleia. Claro, a indústria de pesca de baleia era uma indústria muito grande, tinha centenas de navios no mundo todo, mas ela sentiu o baque. A concorrência do querosene foi forte e ela diminuiu sensivelmente, continuou existindo até o século XX, mas matando muito menos baleia do que antes. Só que, no final do século XIX, começou a eletrificação. Então, a iluminação de lâmpadas elétricas, por sua vez, começou a deslocar o querosene. E à medida que ela foi se espalhando, o consumo de querosene foi diminuindo e, felizmente para a indústria de petróleo, surgiram os carros. O mercado de gasolina e depois de diesel. E foi isso que foi assim que a indústria automobilística ajudou a salvar a indústria de petróleo. Mas a indústria automobilística não tem o menor compromisso com a indústria de petróleo. Próximo, por favor. Então, o que é que está agora acontecendo recentemente? Esses são notícias, são manchetes que a gente está vendo cada vez com mais frequência. A Volkswagen vai parar de produzir veículos a gás e a diesel. Vai começar a parar de desenvolver motores agora em 2026. A Ford também está começando já começando na Europa, mas não já declarou que vai ser para o mundo todo, e parar de produzir veículos a gasolina e diesel. A GM da mesma forma, a Honda da mesma forma. Ou seja, o próximo, por favor. Isso está acontecendo no Brasil também. Essa propaganda aí da Volkswagen saiu no jornal aqui do Rio essa semana. Começaram a produzir caminhões elétricos aqui no Brasil. A Volvo já avisou que não vai mais vender corridas a gasolina no Brasil. A Nissan também. Todas as grandes do setor automobilístico vão entrar nessa. Eu não estou falando aqui da Tesla, que só produz carro elétrico. Estou falando das que, hoje em dia, são as grandes do setor que produzem veículos a gasolina e a diesel. As consequências disso são enormes. Veja essa última manchete aí embaixo da página. Isso é um estudo que foi feito, que a chegada de carros elétricos no Brasil vai prejudicar os exportadores de açúcar. Por quê? À medida que você diminui a fabricação de carros a gasolina, diminui também o consumo de etanol. As usinas, sem ter onde colocar o etanol,
vão passar a produzir açúcar e jogar no mercado internacional. Então, você vê como uma coisa empurra a outra, e países que hoje exportam açúcar vão ter uma concorrência enorme do Brasil, que é o maior produtor de açúcar do mundo, e vai ser maior ainda. O próximo, por favor. Mas por que a indústria automobilística está fazendo isso? Um modelo que funcionou durante tantas décadas de produção de carros a combustível fóssil, por que agora, de repente, ou quase de repente, elas resolveram partir para o carro elétrico? Elas simplesmente estão reagindo ao que elas estão vendo que vai ser o mercado. Vários países ou regiões ou estados simplesmente vão proibir a venda de carros a combustível. Está aí, o governo, por exemplo, do Reino Unido diz que vai proibir a venda de carros a combustível a partir de 1935. Não é muito tempo, daqui a 12 anos. Califórnia também, no mesmo período. O G7 também, o grupo dos países mais ricos, já está discutindo o corte da venda de carros a combustível. O estado de Washington, nos Estados Unidos, é até mais curto, até em 1930. Bom, o que está por trás disso? Preocupação com o efeito estufa. Preocupação com a quantidade de CO2 jogado na atmosfera pelos veículos a combustível. Isso está sendo discutido, inclusive, os impactos disso na demanda de produtos minerais, lítio, cromo, as consequências para o meio ambiente desse aumento de mineração. Mas tem uma coisa que eu vejo sendo pouco discutida. O próximo, por favor. É o seguinte, a fonte de energia, a fonte de eletricidade, a fonte de geração de eletricidade no mundo todo, você vê que ainda hoje a maior participação é de carvão, que joga muito mais CO2 na atmosfera do que os combustíveis derivados de petróleo. Você vê a nível do mundo, primeiro está o carvão, o segundo o gás natural, que tá ganhando muito terreno em relação ao carvão. O óleo em si não é muito demandado. No Brasil, é claro, a situação é diferente. A nossa maior fonte é hidroelétrica e já tem uma participação expressiva de recursos renováveis. Aí está ventos, especialmente no Brasil, eólica e biomassa, bagaço de cana. Agora está entrando um pouco de energia solar. Então, desse ponto de vista, o Brasil daria bem. Bom, você substitui, bota carro elétrico, você vai usar uma matriz energética limpa. Eu já ouvi falar que, em termos de emissão de CO2, a matriz de geração de eletricidade do Brasil é a segunda mais limpa do mundo. Só perderia para a França, onde praticamente 100% de eletricidade lá é nuclear. Só que no Brasil, nós estamos com problema de eletricidade. Esse ano, talvez a gente escape por pouco de racionamento. Mas se a estação de chuvas de 2021 for igual a de 2020, nós não vamos escapar de um racionamento no próximo ano. Agora, imagine se, além do que a gente está gastando, a gente tivesse uma grande quantidade de carros elétricos no Brasil. Como é que a gente ia abastecer, por assim dizer, esses carros?
Então, eu acho que a equação não está fechando. É verdade que a participação de energia renováveis, por favor, passe. Próximo. Ela está crescendo muito. Você vê que nos últimos 10 anos, ela triplicou. Mas a nível mundial ainda é pouco mais de 10%. Então, essa migração para veículos elétricos, se é para diminuir a emissão de CO2, ela está descompassada com a geração, porque nos próximos, até 35, como é a meta de vários países e de companhias, o carvão vai continuar sendo a principal fonte de energia elétrica. E os carros elétricos necessariamente vão indiretamente estar consumindo carvão. Mas, a próxima, por favor. Mas a indústria de petróleo tem bons motivos para se preocupar. Você vê que entre diesel e gasolina, esses dois respondem por quase 60% do consumo de petróleo no mundo. Claro que tem outras coisas, tem petroquímica e tal, mas uma diminuição expressiva da demanda por gasolina e por diesel afetaria muito a indústria de petróleo, ou afetará. Próximo, por favor. Além disso, ela está sofrendo pressões internas e externas, especialmente dos investidores. Em várias companhias grandes, como a Exxon, a Chevron, teve uma revolta de investidores nos conselhos, nas assembleias gerais. Eles votaram, inclusive, para eleger participantes do conselho que são contra a emissão de gás carbônico. Eles estão exigindo que as companhias tomem providências para minimizar a emissão de gases de efeito estufa, de maneira geral. E, quando eles não conseguem, através da Assembleia de Acionistas, eles podem até recorrer à justiça, como foi o caso na Holanda, que um grupo entrou na justiça e teve ganho de causa, exigindo que a Shell reduzisse em 45% as emissões de CO2 até 2030. Então, por um lado, você tem a ameaça do mercado, do consumo de gasolina e diesel, e, do outro lado, está sofrendo pressões internas, por assim dizer, dos investidores para ficar mais verde. O que não é muito fácil para a indústria de petróleo. Vamos para a próxima, por favor. Então, o que é que vai acontecer? Lá na década de 1950 ou 60, eu acho, um geólogo americano, acho que o nome dele é Hubbert, ele lançou a teoria do peak oil. Ele fez os ajustes estatísticos nas curvas de produção de petróleo nos Estados Unidos e chegou à conclusão de que o óleo ia acabar. A incorporação de reservas não seria suficiente para manter a produção crescente. Ia chegar um ano em que o óleo ia atingir a máxima produção, seria o tal do peak oil, e depois ia acabar o óleo. Ia diminuir a produção por falta de reservas. Era um ajuste estatístico interessante. Acho que na década de 80, teve um diretor da Petrobras que ajustou uma curva dessa para a produção de petróleo brasileira. E chegou à conclusão de que o Brasil nunca produziria mais do que 500 mil barris por dia.
Eu acho que 2 anos depois foram feitas as primeiras descobertas em água profunda e a estatística foi para o espaço. Ou seja, esse ajuste só leva em conta a produção já descoberta, ou seja, as bacias já descobertas, os prospectos conhecidos, ele não tem poder preditivo. Mas agora a gente tem uma outra situação. É não um pico de produção por falta de reserva, mas um pico de produção por falta de demanda. Se a demanda de petróleo começar a diminuir, então haveria um pico de produção e depois ela cairia não por falta de reserva, mas por falta de mercado. Isso é algo que pode acontecer. Mas o outro gráfico mostra a previsão da curva de demanda para gás natural. E essa está crescendo continuamente e excedendo provavelmente as reservas conhecidas. Então, como é que vai ser a indústria de petróleo e gás? Uma indústria de gás? Mas nem todo mundo produz gás. E a reserva de petróleo conhecida vão sobrar? Eu acho que muitas delas vão ficar debaixo do terreno. Especialmente essas de óleo de pior qualidade, custo de extração mais alto. Por exemplo, o tar sands do Canadá. Um óleo pesadíssimo que tem que ser praticamente minerado ou produzido a custo de injeção de vapor em alta quantidade. Na Venezuela, por exemplo, a gente vê quando vê tabelas de reserva de petróleo, Venezuela aparece lá em cima. Mas grande parte do que está considerado ali é o petróleo da bacia do Orinoco, que é um óleo pesadíssimo, acho que é 12 API. Ele até chega na superfície porque o reservatório é de excelente qualidade, mas depois não flui. Para produzir, o que eles tinham que fazer era queimar parte do petróleo no local de produção para dar uma pré-refinada no resto e elevar para 15 graus API, que já é um óleo bem pesado. Então, vai ficar óleo debaixo da terra? Eu acredito que sim. Teve uma pessoa muito conhecida na indústria de petróleo, que foi o Sheikh Yamani. Ele foi ministro de petróleo da Arábia Saudita, depois foi secretário-geral da OPEC. E quando perguntaram a ele isso, se o óleo do mundo ia acabar, ele respondeu que a idade das pedras não acabou por falta de pedras. E a idade do petróleo não ia acabar por falta de petróleo. Mas ainda hoje se produz muito carvão. E o carvão foi o grande combustível do século XIX. Mas todo mundo diz que já acabou a idade do carvão, mas continua sendo produzido e consumido. Próximo, por favor. Então, como é que as companhias de petróleo estão reagindo a isso? Bom, tem várias estratégias. Um grupo, Exxon e Chevron são exemplos deles, eles continuam apostando no petróleo. O que eles fazem são partir para projetos que têm alta resiliência a preço, que consigam justificar, mesmo que o preço do petróleo caia, digamos, a 40, 30 dólares. Então, eles dizem o seguinte, bom, se o consumo diminuir, nós vamos ser os últimos a ficar no mercado, porque os nossos preços são competitivos. Mas mesmo essas companhias, elas estão sentindo a pressão. Então, elas têm várias iniciativas de mitigação da própria emissão
do carbono, de gás carbônico e metano, no processo produtivo. Ou seja, por exemplo, parar de queimar gás nos flares, capturar e reinjetar gás carbônico, tem vários projetos desse tipo. Então, essas, vamos dispor, são as mais conservadoras, e talvez não por acaso estejam sendo mais pressões de acionistas. Tem outro grupo que está partindo para a diversificação. Continuam investindo em petróleo, mas, ao mesmo tempo, estão investindo em energias alternativas, em geração de energia com eólicas, inclusive eólicas offshore, com, por exemplo, projetos interessantes da Shell de desenvolver super baterias, conjunto de baterias para equilibrar o consumo de eletricidade, que é o problema das energias alternativas, é justamente você não tem garantia de fornecimento constante. O vento não sopra toda hora, com a mesma intensidade, o sol só aparece de dia. Então, esse é um projeto que a Shell está investindo. A Equinor também, a Total também, e tem outros. E tem um terceiro grupo que está simplesmente caindo fora do petróleo. É, por exemplo, a BP. Eles estão mudando o modelo de negócio dele. Ainda tem produção, mas não estão investindo mais em exploração. Estão se desinvestindo em vários ativos de produção, que não acho que sejam competitivos. Então, a BP, por exemplo, ela abertamente que não é mais uma companhia de petróleo. Ela é uma companhia de energia e, no momento, está usando a renda do petróleo para investir em outros tipos de energia. É uma estratégia. A próxima, por favor. Os países e regiões que dependem de petróleo também. Os mais articulados e espertos, eles estão botando dinheiro na poupança. Eles estão criando fundos soberanos e boa parte da renda que eles oferem de petróleo eles não gastam imediatamente, eles botam nesses fundos e investem em vários segmentos, inclusive em algum aspecto da indústria de petróleo, mas não em exploração e produção. Você vê que dos 5 maiores fundos soberanos do mundo, 3 são de países exportadores de petróleo. A Noruega foi o que começou isso, foi primeiro, mas também temos aqui a Arábia Saudita e os Emirados. Mas tem vários outros. Tem o fundo, por exemplo, do Emirado, o fundo Mubadala, que tem, inclusive, muitos investimentos no Brasil. Mas, por exemplo, eles compraram a refinaria da Bahia, a RELAM. Ou seja, eles investem em petróleo, mas não no upstream. E aqui no Brasil nós temos alguns exemplos domésticos. Aquele foi uma manchete que saiu no jornal aqui do Rio. Enriquecidas, Niterói e Maricá esperam criar fundo bilionário. E Maricá já criou. O que é Maricá? É o município aqui perto de Niterói, logo depois de Niterói, indo para o norte, em que ele está bem de frente para a bacia de Santos, na área do pré-sal. Então, é um dos municípios que está mais recebendo royalties atualmente. É um município relativamente pequeno. Eles espertamente não estão fazendo o que aqueles municípios do norte do estado do Rio, por exemplo, Campos e Macaé, fizeram na época que eles ganharam muito royalties e, na maior parte, desperdiçaram dinheiro.
ou aumentava muito a folha de pessoal, ou investia em coisas, por exemplo, tem um município de lá que resolveu fazer uma praça toda pavimentada em porcelanato, e coisas desse tipo. Parece que Maricá, por exemplo, ou em Niterói, pelo menos, estão mais espertos. Mas basicamente estão se preparando para um futuro em que não dependam de petróleo, de royalties, coisas assim. A próxima. Então, no panorama mundial, como é que eu faria um sumário? Há uma ameaça no mercado de combustíveis, há restrições ambientais fortes, tanto do governo como investidores, e as companhias estão principalmente com três tipos de estratégias. Foco nas competências, quer dizer, produzir petróleo a um preço mais baixo possível e, ao mesmo tempo, tentar diminuir a emissão de gases de efeito estufa na sua própria produção, ou seja, por exemplo, tem uma métrica, quanto gás carbônico é emitido por barril produzido, por barril refinado. Então, estão tentando minimizar isso e fazer também captura de CO2. Eles sentem que está na competência delas. Tem outros que estão diversificando, estão entrando em energias alternativas. E tem outros, como a BP, que simplesmente estão mudando de modelo de negócio. E os governos, pelo menos os mais previdentes, estão reservando dinheiro para quando não tiverem mais renda de petróleo. Infelizmente, nem todos os países exportadores têm a organização ou a vontade política de fazer isso. Por exemplo, países como Nigéria, Venezuela, Angola, eles continuam vivendo no dia a dia do que recebem. Qual vai ser o futuro deles? Vamos ver. Bom, isso é no mundo. No Brasil, a coisa está mais interessante. Vê o próximo, por favor. No Brasil, nós temos uma mudança paradigmática da indústria de petróleo. Próximo. A produção de petróleo no Brasil continua crescendo, mesmo ao longo de um ano ela tem crescido. Mas, basicamente, por causa do pré-sal. A produção em águas rasas, ou mesmo água profunda, mas no pós-sal, ela praticamente está estável, a produção terrestre estável. A próxima, por favor. Então, o que está havendo é que nós estamos vivendo um país com forte aumento da produção de petróleo, mas baseado em um tipo de prospecto, que são os reservatórios biomictitos da Bacia de Campos e Santos. Então, o que é que está acontecendo aí? A Petrobras, ela começou a se desfazer de ativos de produção e exploração em terra e no pós-sal. O próximo, por favor. Mas, no momento, ela ainda tem 75% da produção do Brasil. Claro, grande parte disso é pós-sal, né? Esses 25% das outras companhias. Vamos abrir um pouco esses 20% para olhar quem é que está ali. O próximo. Então, desses 25%, metade é a Shell.
O que é que a Shell tem? A Shell já está aqui no Brasil há bastante tempo na área de produção, de exploração. Ela opera alguns campos na Bacia de Campos, mas não são muito grandes. E ela tem uma forte parceria em vários blocos de pré-sal com a Petrobras. Daí que vem a maior parte da produção dela que está aparecendo aí. Mas ela também tem blocos de exploração em várias partes do Brasil e inclusive está desenvolvendo campos em produção também no pré-sal. Aí você tem a segunda maior participação, interessante, é a Petrogal, Companhia de Petróleo de Portugal, que aqui no Brasil está associada com a companhia chinesa, Sinopec. E também como é que eles têm essa fatia de produção? Associadas com a Petrobras no pré-sal. A terceira, eu não consigo ver, né? Está tão pequeno aqui na tela. Assim, aí a Repsol Sinopec também é uma empresa espanhola associada com chineses aqui no Brasil. Tem alguma produção operada, mas também parcerias. E aí por aí vai. Tem a Total, que é francesa, tem a Equinor, norueguesa. A Equinor opera campo de petróleo grande aqui no Brasil, também Peregrino. Mas também também está entrando no pré-sal. E depois tem algumas companhias brasileiras que eu vou falar mais adiante. O próximo, por favor. Bom, então a Petrobras, ela se concentrou no pré-sal, mas não somente no pré-sal, né? Ela está com desenvolvimentos também por exemplo, tem uma descoberta muito interessante em águas profundas de Sergipe, que ela recentemente concluiu um teste de longa duração, comprovou a qualidade e amplitude dos reservatórios e é desenvolvimento que deve aí entrar em produção em 2024 ou 2025. Tem uma produção grande em Sergipe também. Falar em Sergipe também é uma área em que tem alguns blocos exploratórios operados pela Exxon, água profunda. O que é interessante, porque a Exxon, das grandes, foi a companhia assim que teve um comportamento mais estranho no Brasil. Eles vêm, entram, pegam um bloco, furam um pouco, até agora todos os poços secos, e vão embora. Alguns anos depois voltam. Aí pegam mais alguma coisa. Eu espero que dessa vez dê certo. Mas não tem uma presença das grandes, é a única que não tem uma presença contínua no Brasil há muito tempo. Bom, então a Petrobras resolveu se desinvestir em vários ativos de upstream. Em terra, tem uma lista aí de vários polos. Um polo desse, eles reúnem vários campos e com as facilidades de produção e vendem em conjunto. Esses são os polos oferecidos, a boa parte deles já foram vendidos. Depois eu vou falar um pouco de companhias que compraram eles. Nesses ativos todos, tem algumas centenas, provavelmente mais de 1.000 poços em operação. Juntando todos esses polos de terra, eu somei, deu 78 mil barris por dia, para centenas de poços. Agora, um poço do pré-sal pode produzir 50 mil barris por dia, cada um. Então, dá para entender essa mudança de estratégia. Estão vendendo, ela está oferecendo também praticamente todos os campos de água rasa,
Ceará, Rio Grande do Norte, Santos. Na Bahia só tinha um. No Espírito Santo já vendeu Peroá. E até alguns ativos em água profunda também, como Papa-Terra, na Bacia de Campos, Albacora Leste e Albacora, na Bacia de Campos, e 50% do Polo Marlim, que era o maior campo pós-sal, por assim dizer. Mas aí ela anunciou que vai fazer investimentos para recuperar a produção. Maromba é um caso interessante, porque ele é um campo que foi descoberto, mas nunca foi desenvolvido. Era uma parceria da Petrobras com a Chevron, próximo a Papa-Terra. Foi descoberto e estava na lista de desenvolvimento da Petrobras, mas sempre para o fim. A atratividade dele não comparava com outros projetos, né? Então, tanto a Petrobras como a Chevron acabaram vendendo para uma companhia chamada BW, que na verdade é uma companhia, não é uma companhia de petróleo, é uma companhia de operação de FPSO. Ela comprou certamente porque tem FPSO disponível para colocar lá. A próxima, por favor. Bom, então eu vou falar um pouco das companhias que estão comprando esses ativos da Petrobras, porque esse é que eu chamo do novo paradigma da indústria no Brasil. A Petrobras e as companhias estrangeiras estão produzindo especialmente ou investindo especialmente em água profunda, era o que já se tem aí há mais de 10 anos. Essas companhias brasileiras que estão entrando agora, algumas delas já existiam há vários anos, mas agora elas estão realmente aumentando, crescendo. Você veja, por exemplo, essa TR Petróleo. Ela já tem operações, ela já tem produção na Bacia Potiguar, comprou 2 polos da Petrobras, comprou 2 polos também de campos do Recôncavo e comprou alguns ativos também em água rasa. O polo Pescado na Bacia Potiguar, Peroá, Cangoá no Espírito Santo, esses são campos mais de gás, e o campo de Papa-Terra, que é uma parceria também da Petrobras com a Chevron na Bacia de Campos, e que também as duas companhias resolveram vender e ela comprou. Uma companhia que já tem quase 180 milhões de reservas certificadas, 73% provadas, produzindo mais de 17 mil barris equivalentes por dia, e teve uma receita no primeiro trimestre de 132 milhões de reais. Não é pouca coisa. Agora, para que comprar esses campos? Quer dizer, comprar um campo terrestre para continuar produzindo o que ele já está produzindo não faz sentido econômico. Isso só faz sentido se for para investir e aumentar a produção, ou, no mínimo, atenuar a curva de declínio. E é justamente o que essas companhias, tipo 3R Petróleo, estão pensando. Eles compram para fazer investimentos adicionais, além do valor da compra, e conseguir tirar mais petróleo. Por exemplo, no Polo Fazenda Belém, a TR Petróleo conseguiu crescer a produção em 35%, desde que comprou o Polo há um ano. Como é que faz isso? Eu dei uma consultoria uma vez para uma companhia de petróleo, menor do que essa, que ela comprou também os campos no Recôncavo,
que estavam produzindo em conjunto 150 barris por dia. E ela conseguiu aumentar isso para 550 barris sem furar um poço. Só trocando bomba, reentrando em poços que estavam fechados, otimizando parte das instalações de produção. Então é possível fazer isso. Porque a Petrobras não sabia fazer? Claro que sabia, só que esses ativos não eram prioritários. Então ela não fez o que poderia fazer e preferiu passar adiante, o que, aliás, é uma coisa extremamente comum na indústria de petróleo no mundo. Quando os campos ficam maduros, a tendência são as empresas maiores venderem para empresas menores especialistas em operação de campos maduros, digamos. Por exemplo, hoje em dia, no Mar do Norte, não tem mais empresa grande operando. No Golfo do México, de águas rasas e em terra, também não tem. Todas as grandes operadoras venderam para companhias, digamos, especialistas em campo, digamos, companhias geriátricas. Elas pegam os campos velhos e dão uma força. E quem é dono da 3R Petróleo? Quase 40% é fundo de investimentos. E 60% outros acionistas, quer dizer, capital aberto na Bolsa de Valores. É aí que elas estão captando o que precisam para fazer esses investimentos. 3R Petróleo é um exemplo interessante. Vamos ver outro. Próximo. A Eneva essa é diferente. Essa não é uma companhia de petróleo. Essa é uma companhia de geração de eletricidade. Então, qual foi a grande sacada dela? Ela procura reservas de gás não muito grandes. Não grandes o suficiente para fazer um gasoduto para escoar. Por exemplo, na bacia do Maranhão, né? O que eles chamam de Complexo Parnaíba. São uns 5 poços, todos eles com o nome de Gavião. Gavião isso, Gavião aquilo. Ele não tinha, esse campo tinha sido descoberto pela Petrobras há muitos anos, acho que década de 80 ou 90, mas não tem mercado de gás local, não tem gasoduto, não tem justificativa econômica para fazer um gasoduto. Então, o que a Eneva fez? Mas tinha rede de transmissão. O que a Eneva fez? Ela fez uma termoelétrica lá em cima dos campos, ligou na rede de transmissão nacional e está vendendo energia elétrica. Agora ela está fazendo um modelo similar no Amazonas. Também tem Azulão, que é um campo de gás, uma reserva de gás, era uma descoberta de gás no meio do Amazonas. Também sem mercado próximo. E nesse caso, sem rede de transmissão de eletricidade. Então, qual foi a solução deles? Eles estão produzindo gás, liquefazendo e transportando em caminhões com tanques criogênicos até Roraima, a distância de 1.100 quilômetros. E lá construíram a termoelétrica. Roraima era abastecida basicamente ou por energia importada da Venezuela ou por térmicas a diesel. Eles, com essa geração a gás, mesmo com transporte rodoviário, eles conseguem produzir bem mais barato do que a eletricidade, do que diesel. E esse é o projeto deles. Eu diria que é bem inovador. E da Petrobras, eles compraram
polo de Juruá, que são também descobertas de gás relativamente pequenas, mas lá na bacia do Solimões, também sem gasoduto e sem rede elétrica por perto. Mas estão negociando com a Petrobras também a compra do polo de Urucu. Urucu fica a uns 120 quilômetros de Juruá. Então, eu imagino, e Urucu já tem um gasoduto ligando a Manaus. Então, eu imagino que o plano deles seja fazer um gasoduto para escoar o gás de Juruá para Urucu. Urucu produz petróleo e gás associado. No começo, nos vários anos iniciais da produção de petróleo, quando não tinha o gasoduto ainda, o gás era reinjetado. Então, tem muito gás lá embaixo. E a produção de petróleo está decrescendo. Então, eu imagino que a ideia da Eneva seja tocar esses dois polos no futuro como polo de produção de gás. Mas eles também têm entrado também um pouco de exploração, todos em áreas atrativas ou potencialmente para gás, na própria bacia do Amazonas e na bacia do Paraná. Eles têm um faturamento alto, mas não dá para dizer o que é de gás e o que é de eletricidade. Mas também, composição, 56% fundo de investimentos, 44% na Bolsa. Próximo. Enalta. Enalta já é uma companhia mais tipicamente de petróleo. Ela era a antiga Queiroz Galvão Óleo e Gás. Ela já tinha produção há algum tempo no campo de Atlanta, campo de óleo pesado na Bacia de Santos e de gás no campo de Manati, offshore. E tem vários blocos de exploração. Recentemente, ela comprou a parte da Petrobras no campo de Manati. Então, vai continuar produzindo e o portfólio de exploração deles é bem diversificado. De novo, receita, 180 milhões de dólares em um trimestre. Composição, aí no caso é um pouco diferente, porque a maior parte a Queiroz Galvão, o grupo Queiroz Galvão, tem 63% deles. Mas tem 30% que está na Bolsa. A próxima. PetroRio. Essa também é uma companhia que está aí há uns 10 anos. A especialidade dela também é comprar campos antigos para recuperar. Mas mais offshore. Eu acho que ela não tem nenhum ativo onshore. Então, a especialidade dela é comprar campos antigos offshore e tentar fazer investimentos para aumentar a produção. E ela tem uma outra coisa também, que ela tem comprado descobertas ainda não desenvolvidas. Por exemplo, o Wahoo e Itaipu são descobertas que foram feitas e nunca foram desenvolvidas por tamanho do porte. Aliás, essas duas descobertas, inclusive, reservatório pré-sal na Bacia de Campos, mas não são muito grandes. E como eles compraram o campo de Frade, que fica relativamente perto, eu imagino que a ideia vai ser fazer um desenvolvimento ligando com o FPSO de Frade. Já tem 121 milhões de reservas provadas, uma produção já de 31 mil barris, já é um porte bastante grande, uma receita de 665 milhões de reais no primeiro trimestre, e, de novo, composição acionária, 30% de fundo de investimento, 65% na Bolsa. No próximo. Essa Petromais eu coloquei aí porque é uma coisa interessante. Ela é 100% de um fundo de investimento, ela tinha
participação em poucas concessões no Espírito Santo, no Tucano Sul, no Recôncavo, e de repente ela compra o Polo Alagoas da Petrobras, um conjunto de campos de terra, por 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares não é pouco dinheiro, é mais de 1,5 bilhão de reais. Por um conjunto de campos que produz, acho que hoje, 1.800 barris por dia, 640 mil metros cúbicos de gás. Certamente, comprar esses campos por 300 milhões de dólares e deixar produzir como está, não faz. Eu não fiz análise econômica, mas tenho certeza que não faz sentido. Então, eu não sei o que é que essa Petrobras está pensando, mas tenho certeza que é algo diferente. Alguma coisa com gás ou... não sei. Teve uma companhia, vejo que pegou um campo, um poço de gás lá no Recôncavo e simplesmente fez um posto de abastecimento de gás veicular. Eu vou ficar muito curioso para ver o que vai acontecer aí com essa Petrobras. Mais uma vez, 100% de fundo de investimento. Próximo. Mas, então, é só... Você pode perguntar, então, quer dizer, o novo paradigma é só a companhia comprando o campo antigo para revitalizar? Não. As companhias também estão entrando em exploração. Ainda esse ano, a ANP licitou 3 blocos, 17 blocos em terra, nas bacias do Amazonas, Paraná, Espírito Santo, Potiguar e Tucano. E quem comprou? Eneva, Enalta, Imetame e outras que eu nunca ouvi falar, tipo essa Energy Paraná e essa Petróleo e Óleo e Gás. A Potiguar RIP eu conhecia, a Petro Recôncavo. Ou seja, está havendo também uma movimentação de exploração em terra, que estava parada há muito tempo. Muito tempo que não se fazia exploração em terra no Brasil. Agora que estão começando a sair essas concessões. Então, isso é o que eu chamo do novo paradigma no Brasil. Uma indústria que não é dominada pela Petrobras, em que as companhias internacionais continuam tendo uma participação significativa, Shell e tal, mas em que estão aparecendo uns novos players aí. São companhias. A próxima, por favor. Petrobras vai ficar concentrada, pré-sal profundas, se bem a Petrobras também tem blocos exploratórios ao longo da costa do Nordeste setentrional, desde o Rio Grande do Norte até a costa do Amapá. Blocos de água profunda. Elas estavam em dificuldade de licenciamento, mas estão continuando batalhando junto com o IBAMA. Isso não é notícia de cocheira, isso está sendo publicado. Então, esse vai ser o papel da Petrobras. E novos operadores em terra e águas rasas. São diferentes tipos de companhias nacionais, com forte participação de fundo de investimento e captando dinheiro na Bolsa de Valores. Então, nós temos um cenário muito diferente, por exemplo, do que era 5 anos atrás. Esses são novos players e estão com apetite. Próximo. Então, gente, isso é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado pelo convite. E estou pronto para responder perguntas se eu conseguir ouvi-las. E no momento eu não estou ouvindo nada.
Tem que ver como conduzir isso. Parabéns.